Um abraço para você que acompanha o Esporte Mineiro. Estamos aqui no estádio Aníbal Costa, onde a bola vai rolar aqui no gramado nesta quarta-feira, a partir das 7h30 da noite. O Hercílio enfrenta o Avenida Unida, o Periquito de Santa Cruz do Sul. O clube que ganhou a vaga na Série D deste ano com o acesso do Caxias da Série D para a Série C. A equipe passou por situação também da enchente, ficou muitas rodadas sem disputar a competição nacional, com jogos adiados. Este jogo é da segunda rodada sendo recuperado pela equipe gaúcha, que está buscando uma vaga entre os 4 primeiros colocados ao término desta fase. O Hercílio Luz, que recebe o Avenida, busca a sua segunda vitória na competição. A primeira foi conquistada no final de semana em Pelotas contra o Brasil, depois de derrota em casa para o Novo Hamburgo. A expectativa é de um bom público, principalmente para empurrar o Leão rumo à vitória, alcançar aí a pontuação necessária ao final da fase para ficar entre os 4. O Hercílio se classifica? Sim, se classifica. Qual a posição? Segundo, até no terceiro lugar, mas eu acredito que no segundo lugar o Hercílio possa se classificar. São 3 jogos em casa na sequência. Depois, no domingo, joga contra a equipe do Barra e no sábado seguinte recebe o Cascavel no dia 29 de junho. Mas é jogo a jogo e nós acompanhamos a coletiva ou o bate-papo, já que fui o único presente, conversando com o técnico Eduardo Souza, o treinador colorado. Professor, boa tarde. Depois da primeira vitória, um resultado que não foi bacana em casa, um jogo da superação, garra, muita vontade, Matheus fez um bom jogo. O que dá para extrair, porque não tem muito tempo para pensar, para o jogo já desta quarta-feira contra o Avenida, jogo atrasado da segunda rodada? Boa tarde. É o que você falou, né? Sabíamos que teríamos essa sequência, né, de muitos jogos. Do jogo da quarta-feira para o jogo de domingo tivemos um dia mais uma viagem, né, e Pelotas muita chuva, então quase não treinamos, né, mostramos mais no vídeo e no campo lá andando, mas eles conseguiram absorver bem as mudanças, como seria o jogo, né, como você falou, o Matheus fez um bom jogo, é isso que todos aqui esperam e acreditam nele, um goleiro que não tem o que provar. Na quarta-feira teve o erro que é do futebol e que eu sempre falo para eles e para os atletas de alto nível. O jogador de alto nível, a diferença é que você absorve seu erro e vai para o próximo ato, para o próximo momento e se sai bem. E foi isso que ele fez, né? Estamos felizes pela partida dele, esperamos que ele continue nesse ritmo, vinha bem. Como eu falei, as falhas elas são naturais dentro do processo, é recuperar o mais rápido possível. E agora também, né, uma distância curta do jogo de domingo para o jogo de quarta. Agora à tarde dar uma lapidada, passar um pouco do que vai ser o jogo, do que o Avenida, uma equipe que vem num momento muito bom também, como o Brasil vinha. E nós sabemos da responsabilidade nossa de vencer. É um jogo, como todos os outros, importantes, mas esse com um caráter diferente, né? Um jogo que pode ser uma afirmação, uma vitória vai trazer mais confiança, vai nos colocar numa situação dentro da tabela boa, né? Então é isso que nós vamos fazer de tudo amanhã para que a gente possa vencer o jogo. Essa afirmação passa pelo time inicial de Pelotas? Cara, é da sequência que eu falo para eles, né? A gente tem as estratégias, a gente iniciou com uma formação, teve troca, teve mais uma troca, mas não é só pelo time inicial, né? Porque quem entrou lá entrou muito bem, né? Nas circunstâncias que o jogo estava, o campo praticamente impraticável, mas nós conseguimos criar com a bola no chão, mesmo nas dificuldades, e os jogadores que entraram deram conta. Nós fizemos o placar depois de 3 trocas, isso aí é importante. Então é grupo, é independente de quem entre, jogando ou entre depois, todo mundo focado no intuito de fazer o resultado e auxiliar a equipe. Nessa linha que o professor vem adotando já algumas coletivas desde que chegou aqui, você fala que os reforços vêm para complementar quando há aquela troca. E esses reforços, mais uma vez, como o senhor já falou, estão dando resultados. Não gera uma competitividade interna para você montar os 11 iniciais? Isso também não te dá uma dorzinha de cabeça boa nessa altura da competição? Perfeito. Eu não vejo futebol sem competitividade, né? Seja ela da sua equipe para o adversário e principalmente dentro da sua equipe. Eu acho que o atleta ele precisa ter sombra. Eu acho que uma grande equipe ela se faz com sombra. O atleta que está jogando saber que
que atrás dele ali tem um jogador buscando o seu espaço e que a hora que tiver as oportunidades ele vai dar conta do recado, né? Então o Paulinho vinha jogando, para esse jogo a gente teve a opção de deixar ele para o segundo tempo, ele entrou bem, né? Mesma coisa o Ligeiro, foi o caminho contrário, vinha entrando, esse jogo teve a oportunidade, né? O Keverson voltou a entrar, o Dudu tem ganhado minutos, é um menino que está muito bem no sub-20, claro que precisa evoluir para o jogo do profissional, né? O Wallace estava fora pelo fato do joelho, conseguiu recuperar, entrou, o Léo foi para a suplência para esse jogo, mas é um jogador que vai nos ajudar e está nos ajudando muito. Então é o que você falou, o Jean, um jogador aí que há 3 rodadas nem foi para a relação, por uma opção naquele momento, fez 3 jogos muito bons, né? Conseguiu terminar um jogo 90 minutos, nós temos batido muito com o Jean em relação a isso, que é um jogador que apesar da pouca idade já tem uma vasta experiência, uma qualidade técnica. O que ele precisa é terminar as partidas, né? Esse jogo não terminou por uma opção até pelo cartão, mas terminou contra o Novo Hamburgo muito bem, vem de 3 jogos muito bons e assim vai fazer com que o Igor cresça. O Alisson estava jogando, entrou no jogo bem, então é o que você falou, nós precisamos ter a competitividade interna. Eu acho que essa competitividade ela se faz por um grupo onde todos têm as oportunidades de treinar e jogar, então um grupo com número menor você consegue trabalhar melhor e assim eles vão se escalando, né? E até o fim do campeonato, se Deus quiser, quando nós conseguirmos os nossos objetivos, todos vão ter participado e contribuído muito. Eu separei 2 nomes, Felipe Santos e Caio Manche, jogadores que não vinham de uma sequência, começaram a titular e aproveitando as oportunidades. Ele fez um grande jogo contra o Novo Hamburgo lá. E o Caio é aquele homem que se deixar pingou, guarda. E é fundamental, porque precisa vencer por 50-0. O placar já sustenta os 3 pontos. Eu acho que se nós fizermos, eu não posso te garantir 100%, porque eu não fiz essa conta, né? Mas acho que a maioria dos resultados ela se dá por um gol nessa série D, principalmente no nosso grupo. Ontem eu estava fazendo um estudo sobre o equilíbrio, né, que você falou agora de 1-0. Nosso grupo teve 28 jogos, 14 empates. Então 50% dos jogos do grupo terminaram empatados. E os outros grupos, a maioria, a vitória ela tem prevalecido. Então você vê o equilíbrio do grupo e aí entra no que você falou do placar de 1-0. Ou de 2-1, no caso de um gol de diferença. O Mancha é um atacante, né, um jogador que chegou, teve uma semana, fez o jogo do Cascavel, teve uma lesão que se fosse outro jogador ele teria perdido aí pelo menos 3 a 4 jogos e ele foi no sacrifício 2 ou 3 jogos aí, claro que com o aval do nosso departamento médico, do Luizinho, que é um fisioterapeuta assim, fora de série, um dos melhores que eu peguei até hoje, que vem colocando os caras em condição, e o Mancha jogou e da partida do Novo Hamburgo lá para cá ele retomou 100%. Então é um jogador que a gente tem muita confiança e sabe se ela cair ali na zona que ele comanda dentro do campo, ele vai ter a chance. Fora o que ele faz sem a bola, né? Um jogador que muito comprometido com o grupo, muito comprometido com o trabalho, e a gente está muito contente em estar trabalhando com ele. O Felipe, como você falou, quando eu cheguei nós tínhamos 4 laterais, é a posição que nós tínhamos mais jogadores, né? Jogadores de qualidade, cada um dentro das suas características. Nos primeiros, se eu não me engano, o primeiro ou segundo jogo meu, ele nem foi convocado, porque estava num processo, né? E no dia a dia ele foi ganhando a condição, foi mostrando, teve a oportunidade de entrar jogando numa linha da frente, que ele também faz, e depois entrou contra se eu não me engano, o Brasil mesmo aqui, né, naquele segundo tempo, fez uma boa partida e teve essa sequência e vem bem. E aí o Michel, que vinha jogando, vai buscar o seu espaço, né? Temos hoje o Café, que é um jovem, então a gente está contente com o nosso elenco. Claro que a gente sabe que nós precisamos das vitórias para a gente confirmar essa classificação, mas o mais importante é que eles estão comprometidos com o clube e com o trabalho diário. Pela média baixou bastante, a 4ª colocação. Dá para beliscar já com 18 pontos uma das 4 vagas ou ainda precisa um pouco mais no teu planejamento? Vamos trabalhar com 20, né? 21, que é o planejamento inicial. Mas, como você falou e os números têm mostrado, quando você empata muito dentro do grupo, a tendência é que caia, né?
Esperamos que possa classificar com 18, quem sabe aí daqui 3, 4 rodadas a gente possa alcançar esse número. Mas a gente está trabalhando ainda com 50%, que é um valor aceitável, de 8 classificar 4, 50% você deve estar classificado. Então ainda a gente precisa de muitos pontos, mas o mais importante que nós estamos focando é jogo a jogo, né? Isso hoje mais do que nunca. A gente tem essa frase que o jogo a jogo é importante, mas nós estamos no jogo a jogo. Esse jogo do Avenida para nós é fundamental para nossas expectativas, para comprovar que a vitória em Pelotas não foi por acaso, né? E a gente vai trabalhar muito amanhã para que a gente possa conquistar esse resultado. Bom, professor, para complementar então, acho que é fundamental ter a presença do torcedor, que saiu chateado naquela guerra contra o Brasil, mas foi superado, acredito que na sequência de jogos que fez o Hercílio. Dá para convocá-los e pedir que ele seja o 12º jogador em todo momento, porque a vitória é fundamental, como o senhor falou, ao longo dessa coletiva, para alcançar os objetivos propostos dessa primeira fase, que é a classificação? Nós tivemos 3 jogos em casa, né? E o nosso torcedor fez o papel. Eu acho que mesmo no jogo que nós perdemos, na hora que nós diminuímos o placar no fim do primeiro tempo, o segundo tempo eles apoiaram. Claro que depois que acaba o jogo, ele é passional, é paixão, a gente entende. Até depois do jogo aqui do Novo Hamburgo, eu fiquei ali um pouco conversando com alguns torcedores, né, de forma respeitosa. Porque o torcedor ele tem razão em muitas coisas, porque o torcedor vem, o torcedor paga, o torcedor é paixão, a gente entende. Claro que durante o jogo ele vaiar, ele cobrar uma situação, às vezes acaba prejudicando, porque também o atleta ele é ser humano, ele tem as emoções, né? Então às vezes essa pressão acaba acarretando num passe errado, numa finalização errada, mas a gente entende. E como você falou, né, essa vitória trouxe novamente a confiança não só para o grupo, mas também para o nosso torcedor, né? E eu tenho certeza, até conversando aqui com o pessoal, a venda do ingresso está maior que os outros jogos, e nós esperamos que amanhã a gente tenha um público maior e que a gente também faça por onde para dar essa alegria, né? Um horário melhor, 19h30, acaba mais cedo. E eu espero que amanhã nosso torcedor venha novamente, nos apoie e que nós possamos, ao final dos 90, dos 100 minutos, poder dar essa vitória para eles, que também é um motivo de alegria para a gente. Muito bem. O Encontro do Esporte News, trazendo informações do Hercílio Luz, tem oferecimento de Pirgon Confecções, Benefício quilômetro 60, Hipercarros, Grupo Falquete e Reposição Ferramentas. O Esporte Mineiro transmite o jogo nesta quarta-feira, a partir das 18h45, da cabine Jean Cardoso Júnior, que é a cabine do Esporte Mineiro, aqui no estádio Aníbal Costa.